E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando uma alma pecar por erro contra qualquer dos preceitos do Eterno, que pregam o que não se deve fazer, e transgredir parte de um deles, se o sacerdote ungido pecar, fazendo pecar o povo, oferecerá, pelo pecado que fez, um novilho sem defeito ao Eterno, como a expiação. E trará o novilho à porta da tenda da reunião, diante do Eterno, e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho e o degolará diante do Eterno. E tomará o sacerdote ungido do sangue do novilho e o trará à tenda da reunião. E molhará o sacerdote seu dedo no sangue e aspergirá 7 vezes perante o Eterno, diante da divisória da santidade. E porá o sacerdote o sangue dos chifres do altar do incenso das especiarias diante do Eterno, o qual está na tenda da reunião. E todo o sangue do novilho verterá na base do altar, na oferta de elevação, que está à entrada da tenda da reunião. E todo o sebo do novilho do pecado separará antes de parti-lo, o sebo que cobre as entranhas de todo o sebo que está sobre eles. E todo o sebo do novilho do pecado separará antes de parti-lo, o sebo que cobre as entranhas e todo o sebo que está sobre as entranhas. E os 2 rins e o sebo que está sobre eles e sobre as ilhargas e o diafragma com uma pequena parte do fígado ligada a ele, sem tirar nada dos rins, assim o tirará, como foi tirado do boi do sacrifício de pazes, e os fará queimar o sacerdote sobre o altar da oferta de elevação. E o couro do novilho e toda a sua carne, menos sua cabeça, suas pernas, suas entranhas e seu excremento. Todo novilho levará para fora do acampamento, a lugar puro, onde se deita a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha. No lugar onde se deita a cinza será queimado. E se o senado da congregação de Israel pecar por ignorância, e for oculto o caso aos olhos da Assembleia, e fizerem um dos preceitos do Eterno, daqueles que não se devem fazer, e se tornarem culpados, quando for conhecido o pecado que cometeram, oferecerá à Assembleia um novilho por expiação, e o trarão diante da tenda da reunião, e porão os anciãos da congregação suas mãos sobre a cabeça do novilho diante do Eterno, e o degolarão o novilho diante do Eterno. E trará o sacerdote ungido do sangue do novilho à tenda da reunião, e molhará o sacerdote seu dedo no sangue, e aspergirá 7 vezes perante o Eterno diante da divisória. E do mesmo sangue porá sobre os chifres do altar, que está diante do Eterno, na tenda da reunião, e todo o sangue verterá na base do altar da oferta de elevação, que está à porta da tenda da reunião. E todo o sebo separará dele e fará queimar no altar, e fará ao novilho como fez com o novilho do sacrifício do pecado. Assim fará com este, e expiará por eles o sacerdote, e eles serão perdoados. E levará o novilho para fora do acampamento e o queimará como queimou ao primeiro novilho. É uma oferta de pecado da congregação. Quando o príncipe da nação pecar e fizer um dos preceitos do Eterno, seu Deus, daqueles que não se devem fazer por erro, e se tornar culpado, se lhes for conhecido depois o pecado que cometeu, trará por seu sacrifício um cabrito macho sem defeito. E porá sua mão sobre a cabeça do cabrito e o degolará no lugar em que se degolará a oferta de elevação diante do Eterno. Ele é um sacrifício de pecado. E tomará o sacerdote do sangue do sacrifício de pecado com seu dedo e porá sobre os chifres do altar de oferta de elevação, e seu sangue verterá na base do altar da oferta da elevação.
e todo o seu sebo fará queimar sobre o altar, como são queimadas as partes do sacrifício de pazes, e o sacerdote expiará por eles o seu pecado e lhe será perdoado.